Existe um momento em que tudo ao redor parece desacelerar. As vozes se apagam, os ruídos se distanciam e o mundo, por um instante, parece estar suspenso no tempo. Mas, em vez de paz, o que emerge é um vazio incômodo. Não há mais distrações. Não há mais o que culpar. E então você percebe, o silêncio ao redor revela o barulho que existe dentro de você. É nesse momento que muitas pessoas entram em pânico, porque quando o mundo cala, sua mente grita. Ela não pede permissão, ela invade. Ela traz de volta todas as pendências emocionais que você evitou, todos os medos que empurrou para debaixo do tapete, todos os sonhos que você deixou morrer sem nem ao menos tentar salvá-los. Você sente a ausência de ruído como quem sente falta de uma bengala emocional. De repente, não há mais nada sustentando o seu teatro interno. E a peça que você interpretava com tanto afinco, a de que estava tudo bem, começa a desmoronar. É aqui que começa o verdadeiro confronto. Você contra você mesmo. E não importa o quanto fuja, você sempre se encontra de novo nesse mesmo lugar, dentro da própria mente, sozinho com seus pensamentos. Sem máscara, sem plateia, sem roteiro, só você, número e cru, real. Quantas vezes você tentou tapar o buraco com barulhos passageiros, rolando o feed sem pensar, ligando a TV só para ter uma voz falando com você, se cercando de gente que nem te entende, só para não encarar o eco de dentro? Mas chega uma hora que isso não funciona mais. Chega uma hora em que o silêncio te alcança. E quando ele te encontra, você precisa decidir. Vai continuar fugindo ou vai, finalmente, sentar com seus próprios monstros? Eles estão ali, esperando. Não para te destruir, mas para te ensinar. A raiva que você não soube expressar, a tristeza que você abafou sorrindo, a frustração que engoliu com orgulho, tudo isso quer conversar com você. Não para te afundar, mas para te libertar, porque o silêncio não é vazio. Ele é cheio, cheio de você, do que você precisa ouvir, do que você precisa aceitar, do que precisa soltar. E no fundo, você sabe disso. Sabe que há anos carrega pesos que não são mais seus, que vive numa rotina que não te representa, que age por medo de mudar e não por vontade de viver, que há partes suas sufocadas, implorando por um pouco de ar, e tudo o que elas precisam é que você pare, olhe e ouça. O mundo tem pressa, mas a alma tem seu tempo, e talvez, só talvez, esse momento de silêncio não seja um castigo, mas um convite, um chamado para voltar, voltar para dentro, voltar para a essência, voltar para aquilo que te faz ser quem é, antes de todas as exigências dos rótulos, dos traumas, das máscaras, porque quando tudo silencia, o que sobra é você. E talvez esteja na hora de, pela primeira vez em muito tempo, escutar com atenção. Você já percebeu como, muitas vezes, os muros que te aprisionam foram erguidos por suas próprias mãos? Não foram os outros, não foi o destino, não foi o azar. Foi você, mesmo que sem perceber, quem foi construindo, tijolo por tijolo, uma fortaleza ao redor de si. Na tentativa de se proteger, você acabou se isolando. Na tentativa de evitar a dor, você também bloqueou a alegria. E agora, vive num território que você mesmo desenhou, mas que já não reconhece como lar. Essas armadilhas não fazem barulho. Elas não chegam com avisos. Pelo contrário, elas se disfarçam de prudência, de racionalidade, de autocontrole. Mas por trás dessa fachada, o que existe é medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de ser visto de verdade, medo de que, se você se permitir sentir, tudo desmorone. E então, você aprende a viver com máscaras. Acorda todos os dias e veste uma diferente. Tem a máscara da eficiência, a máscara da leveza, a máscara da confiança. Por fora você funciona, produz, interage, entrega, mas por dentro existe um vácuo, uma ausência de si, como se você tivesse deixado sua essência em algum canto do passado
e nunca mais tivesse voltado para buscá-la. O mais triste é que essa ausência vai virando rotina. Você se adapta, se convence de que isso é o normal, mas de tempos em tempos, algo dentro de você grita. E não é um grito qualquer, é um grito silencioso, profundo, que só você escuta. É o seu eu verdadeiro, tentando romper as grades que o mantêm enclausurado. Você sente isso, não sente? Esse desconforto que aparece do nada, esse vazio que nenhuma conquista preenche, esse cansaço que não é físico, é existencial. Não tem a ver com o que falta no mundo, tem a ver com o que falta dentro. E o que falta é você, a sua presença real, a sua essência, a sua verdade, aquilo que foi se perdendo ao longo dos anos, nas escolhas feitas com medo, nas renúncias feitas por obrigação, nas palavras que você engoliu para manter a paz com os outros, mas que declararam guerra dentro de você. Talvez tenha chegado a hora de voltar para si, de derrubar, com coragem, os muros que construiu, de olhar com compaixão para a versão sua que só sabia sobreviver, de estender a mão para si mesmo e dizer: eu estou aqui e não vou mais me abandonar. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é ser quem você é, sem pedir desculpas por isso. E para isso, você vai ter que fazer as pazes com tudo que negou por tanto tempo, inclusive com a dor, inclusive com a vulnerabilidade, inclusive com o medo. Mas não se assuste, porque toda libertação começa com um gesto simples: a coragem de olhar para dentro. Há uma guerra acontecendo agora mesmo, mas não do lado de fora. Não nas ruas, não nos jornais, não nas redes sociais. É uma guerra silenciosa, travada no campo mais íntimo e inexplorado da existência, a sua própria mente. Você acorda já em conflito. O despertador toca, mas você hesita. Entre levantar e permanecer, entre agir e adiar. Essa indecisão parece pequena, mas é o eco de algo muito maior. É o reflexo de uma mente em luta, um campo minado por dúvidas, medos e padrões que você aprendeu a normalizar. Você acha que está apenas cansado, mas na verdade está exausto de carregar pensamentos que não te pertencem, ideias que plantaram em você e que você nunca questionou. Você tem que ser assim. Você precisa dar conta de tudo. Você não pode fracassar. Você não é suficiente. E sem perceber, essas frases se tornaram regras. Regras invisíveis que regem cada passo seu. Você caminha, mas com correntes nos pés. Você sorri, mas trincando os dentes por dentro. Você diz que está tudo bem, mas quantas vezes isso foi verdade de fato? A mente vai criando armadilhas complexas. Ela transforma pequenas falhas em grandes tragédias. Amplifica o medo até que ele pareça intransponível. Sussurra críticas que soam como verdades absolutas. E sabe qual é o pior? Você acredita. Você se acostuma a viver nesse campo de batalha como se isso fosse normal, como se acordar em guerra interna fosse o preço por estar vivo. Mas não precisa ser assim. A sua mente não é sua inimiga. Ela só está confusa. Foi moldada por experiências, traumas, expectativas alheias. Foi ensinada a proteger, a prevenir, a sobreviver. Mas em algum momento, ela parou de proteger você e começou a te prender. Chega uma hora em que você precisa parar de fugir da própria mente e começar a escutá-la. Não para obedecer, mas para entender, porque por trás de cada pensamento que te sabota, existe uma dor que ainda não foi acolhida. Por trás de cada medo, há uma versão sua que só queria se sentir segura. Por trás da raiva, há uma frustração antiga que nunca teve espaço para respirar. Você precisa se ouvir. Com atenção, com respeito, com verdade. Não é fácil, porque escutar a si mesmo exige silenciar o mundo. E o mundo grita o tempo todo. Mas a verdade, a sua verdade, sussurra. E ela só pode ser ouvida quando você decide parar, respirar e olhar para dentro. Talvez você descubra que a guerra que vive na sua cabeça não precisa continuar. Talvez você perceba que a paz que tanto procura fora começa no instante
em que você deixa de lutar contra si. E nesse instante, algo muda. Não é uma revolução explosiva, é sutil, é interno, mas transforma tudo. Você começa a andar mais leve, começa a pensar com mais clareza, começa a se reconectar com quem você sempre foi, antes de todas as camadas, antes de todas as pressões, antes de todas as máscaras. E aí, finalmente, você entende. A paz nunca foi ausência de conflito. A paz é a presença de consciência. Consciência de si. Consciência do agora. Consciência de que você pode, sim, ser o seu próprio abrigo, ao invés de seu campo de guerra. Tem coisa que dói, mesmo em silêncio. A dor que nunca é nomeada. A mágoa que você engoliu, dia após dia, fingindo que não importava. O grito preso na garganta, abafado por medo, orgulho ou simplesmente exaustão. Quantas vezes você quis dizer tudo aquilo que ficou guardado? Quis falar que doeu, que sentiu falta, que não era bem assim, mas ficou quieto? Porque achou que não valia a pena. Porque não queria incomodar. Porque acreditou que, se ignorasse por tempo suficiente, a dor desapareceria sozinha. Só que não desapareceu. Ela se enraizou, cresceu em silêncio, como erva daninha no fundo da alma. E agora ela surge nas pequenas coisas, em acessos de raiva que você não entende, em crises de ansiedade no meio da madrugada, em distâncias que você cria sem perceber, em desculpas automáticas que você repete para si mesmo, tentando justificar por que ainda sente tudo tão intensamente, mesmo depois de tanto tempo. A verdade é que o que não é dito vira sombra, vira nó, vira peso, e chega uma hora em que a alma cansa de carregar tanto silêncio. Porque o silêncio pesa, pesa mais do que 1000 palavras malditas, porque o que é expresso pode ser compreendido, curado, ressignificado. Mas o que é reprimido vira um labirinto escuro, onde até você se perde de si. E não estamos falando só de conversas com os outros. Estamos falando da conversa que você nunca teve com você mesmo. Aquela em que você se olha no espelho e admite: eu estou cansado, eu não estou bem, eu preciso mudar. É preciso coragem para ouvir a própria dor, mais ainda para acolhê-la, e mais ainda para falar com ela sem medo, sem fuga, sem filtro. Porque enquanto você não nomear o que sente, vai continuar escravo do que não entende. Então pare, respire e escute o eco do que ficou guardado. O que dentro de você está pedindo para ser dito. Talvez essa seja a chave. Não para consertar tudo, mas para começar a se libertar. Não do mundo, mas de você mesmo. Pense por um instante. Se seus pensamentos tivessem forma, o que você veria ao seu redor agora? A mente é como um jardim, silencioso, fértil, receptivo. Tudo o que você planta ali cresce. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas, inevitavelmente, aquilo que você alimenta se transforma em algo real, em comportamento, em emoção, em consequência. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, você nem percebe que está regando as ervas daninhas. Você sente raiva e ela se repete. Sente medo e ele se instala. Sente angústia e ela cria raízes. E quando menos espera, está vivendo em um campo tomado pelo que você nunca quis cultivar. A maioria das pessoas não percebe que seus estados emocionais não são passageiros, mas sim o reflexo daquilo que elas vêm cultivando todos os dias. Não é só o que você sente, é o que você escolhe reforçar. Cada pensamento negativo que você repete, cada mágoa que você revive, cada julgamento que você alimenta, é uma semente que se enterra mais fundo e que cresce. Cresce até sufocar a possibilidade de qualquer outra coisa florescer. Você não é o que sente por impulso. Você é o que escolhe manter vivo dentro de si. E essa é uma das maiores verdades que muitos preferem ignorar. Você tem mais poder do que imagina sobre o que sente, sobre o que pensa, sobre o que constrói, mas esse poder exige presença, exige consciência.
e exige responsabilidade. Não adianta culpar o mundo, as circunstâncias ou as pessoas se você continua voltando aos mesmos pensamentos destrutivos. É como reclamar de um jardim seco enquanto você insiste em regar apenas as pedras. A pergunta que você precisa se fazer não é por que eu me sinto assim? Component placement, mas sim, o que eu tenho alimentado dentro de mim? Você alimenta o medo ou a coragem? O ressentimento ou o perdão? A dúvida ou a fé? O barulho ou o silêncio? Porque cada escolha sutil constrói uma paisagem interna. E essa paisagem determina como você vê o mundo. Alguém que cultiva raiva, por exemplo, vê inimigos em todos os lugares. Alguém que cultiva medo vê perigo em cada esquina. Alguém que cultiva mágoa vive preso a feridas antigas, incapaz de enxergar o novo com olhos limpos. Mas há uma saída. Sempre há. Começa no instante em que você decide podar, limpar, recomeçar, plantar, mesmo que aos poucos, algo diferente. Uma semente de calma, de clareza, de amor e, principalmente, de consciência. É um processo, exige cuidado, paciência, disciplina. Vai doer arrancar as raízes que te acostumou a ver como parte de você. Vai parecer estranho, às vezes até solitário, escolher o silêncio quando o mundo grita. Mas aos poucos, as coisas florescem. E o que antes era um terreno sombrio, cheio de culpa e confusão, começa a se tornar um espaço seguro, um refúgio, um lar. A sua mente pode ser um templo ou uma prisão, pode ser um jardim ou um campo de batalha. A diferença está no que você escolhe alimentar. E hoje, o que você vai plantar? Nem tudo o que te cansa é visível. Há dias em que você acorda com o corpo inteiro exausto, mesmo depois de horas de sono. Há momentos em que o simples ato de levantar da cama parece um esforço descomunal. E não é porque o mundo lá fora está pesado, é porque você está carregando fardos demais. Por dentro. O problema é que ninguém vê, ninguém nota o quanto você se desgasta tentando manter tudo sob controle. Ninguém percebe as batalhas silenciosas que você enfrenta enquanto sorri. E você, por orgulho ou medo, aprende a disfarçar, a fingir que está tudo bem, a seguir em frente com os ombros arqueados por um peso que nem é seu, mas que você aceitou carregar. E o mais cruel é que muitos desses pesos foram colocados ali há anos, expectativas que não são suas, culpas que não te pertencem, histórias que já acabaram, mas que continuam vivas dentro de você, palavras que você ouviu e nunca esqueceu, frustrações que se empilharam devagar até se tornarem montanhas. Você já parou para pensar no quanto disso ainda faz sentido? Por que ainda insiste em manter dentro de si aquilo que só te machuca? Quantos sentimentos você esconde porque acha que deve ser forte? Quantas vezes engoliu o choro porque acreditava que fraqueza era sentir? A verdade é que existe um cansaço que não se cura com descanso, mas com libertação. Libertar-se de tudo aquilo que você não precisa mais carregar. Do passado que não muda. Das culpas que não resolvem. Das versões de si mesmo que você já superou, mas que insiste em manter por medo do desconhecido. Soltar não é fraqueza, é maturidade, é coragem, é o reconhecimento de que a sua paz vale mais do que qualquer passado não resolvido. Mas isso exige um confronto honesto com você mesmo, porque às vezes o maior responsável por manter o peso é você, porque já se acostumou com ele, porque não sabe como seria viver leve, porque aprendeu, em algum ponto da vida, que sofrer é normal, que carregar é amar, que suportar é virtude. Mas, e se não for? E se viver não for sobre resistir, mas sobre fluir? E se a verdadeira força estiver em saber a hora de soltar? Você não precisa mais se provar para ninguém, não precisa mais manter aparências, não precisa mais fingir que não dói. A vida não exige de você heroísmo constante, mas honestidade. Com os outros, sim, mas, antes de tudo, consigo mesmo. Então pare, respire, olhe para dentro, pergunte com sinceridade:
o que ainda estou carregando que não me pertence mais. E depois, tenha coragem de soltar, porque às vezes o que te prende não são as correntes, mas o medo de descobrir quem você seria sem elas. Existe um momento em que o mundo silencia. As notificações cessam, os compromissos acabam, as vozes externas se calam, e de repente, tudo o que resta é você. É nesse instante, entre o fim do barulho e o início do silêncio, que muita gente entra em desespero, porque o silêncio é traiçoeiro. Ele não grita, não aponta o dedo, não acusa, ele apenas escancara, mostra, expõe tudo aquilo que você tentou esconder de si mesmo, aquilo que você empurrou para debaixo do tapete da mente, que abafou com distrações, que ignorou enquanto se mantinha ocupado demais para sentir. O silêncio é brutal, porque ele revela, e nem sempre estamos preparados para o que ele tem a dizer. Quantas vezes você colocou fones de ouvido não porque queria ouvir música, mas porque não suportava ouvir a própria mente? Quantas vezes procurou uma tela, uma conversa qualquer, um ruído qualquer, apenas para não encarar o vazio que crescia dentro de você? É mais comum do que parece. O medo do próprio silêncio. O pavor de ficar a sós consigo mesmo. Porque, no fundo, talvez você já saiba que, quando tudo cala, a verdade começa a falar. E a verdade, quase sempre, dói. Ela revela as incoerências que você tenta justificar, as escolhas que você continua repetindo, mesmo sabendo que te ferem, os relacionamentos que mantém por carência, não por amor, as decisões que posterga por medo, não por prudência. E o pior, ela mostra o quanto você se perdeu tentando agradar todo mundo, menos a si mesmo. O silêncio não mente. Ele apenas entrega. Entrega quem você realmente é, e não quem você finge ser quando está em cena. E é por isso que muitos fogem, porque encarar a si mesmo exige uma coragem rara, a coragem de não desviar o olhar quando o espelho interior reflete suas próprias contradições, a coragem de ouvir o que sua alma vem tentando dizer há anos e que você insiste em ignorar. Mas aqui está algo que poucos entendem. O silêncio não é seu inimigo. Ele é seu guia. Ele não veio te punir, veio te libertar. É no silêncio que você escuta o que realmente importa, que distingue o essencial do supérfluo, que começa a lembrar quem você era antes do mundo te dizer quem deveria ser. E é ali, no meio do vazio que tanto assusta, que a sua essência começa a gritar por socorro. Não porque quer atenção, mas porque quer existir plenamente, sem máscaras, sem ruídos, sem pressa. Então, não fuja. Fique no silêncio. Aguente o desconforto. Sinta o que tiver que sentir, porque só quem enfrenta o próprio silêncio é capaz de ouvir, pela primeira vez, a própria verdade. Existe uma dor silenciosa que poucos sabem nomear. A dor de acordar todos os dias no mesmo lugar, sendo alguém completamente diferente por dentro. Você se levanta, veste as mesmas roupas, caminha pelos mesmos corredores, interage com as mesmas pessoas, sorri com o mesmo rosto. Mas algo mudou. Você mudou. Só que ninguém percebe. Porque a mudança aconteceu no único lugar onde ninguém pode ver, dentro de você. É uma sensação estranha, quase como viver uma vida que já não te serve mais, como calçar sapatos que não cabem mais nos pés. Você segue os mesmos passos, mas algo ali não encaixa, não faz mais sentido, não pulsa mais com a mesma força. E então começa a desconexão. Aquela amizade que antes te aquecia, agora te esfria. Aquele trabalho que um dia te motivou, agora te esgota. A rotina que antes trazia segurança, agora sufoca. Mas como explicar isso para os outros, se nem você consegue colocar em palavras? Você sente que cresceu, ou talvez que quebrou, ou os dois, porque às vezes é preciso quebrar para crescer. E nesse intervalo entre o que você era e o que está se tornando, nasce o conflito. Um desconforto que ninguém entende, uma insatisfação sem causa aparente. Aquela pergunta que martela silenciosa:
o que eu ainda estou fazendo aqui. Mas você continua, porque é mais fácil manter a estrutura do que recomeçar do zero. É mais fácil fingir que nada mudou do que ter que admitir que tudo mudou. E assim, você vai vivendo dias iguais com uma alma diferente. Vai convivendo com pessoas que já não te reconhecem e talvez nunca tenham te conhecido de verdade. Vai performando uma versão de si mesmo que já não existe, só para manter tudo sob controle. Mas o preço disso é alto. Você começa a se afastar de si, a se tornar um estranho dentro da própria história, a viver num corpo presente com uma mente ausente. E aos poucos, percebe que a pior prisão não tem grades, nem muros. A pior prisão é aquela que você construiu com escolhas que já não te representam mais. Talvez você esteja aí agora, nesse exato momento, fingindo que está tudo bem, quando na verdade tudo em você está pedindo socorro, pedindo uma pausa, um rompimento, uma reconstrução, não porque você é fraco, mas porque está pronto. Pronto para se desapegar da velha versão que sustentou até aqui. Pronto para abandonar o personagem que criou para sobreviver. Pronto para entrar em contato, pela primeira vez, com quem você realmente é. Mas isso exige coragem. Coragem para sair do automático, para quebrar o looping, para assumir que você quer mais e que merece mais. Coragem para sair do conhecido e se lançar no incerto. Coragem para dizer adeus, mesmo quando tudo em volta diz para continuar. Porque a verdade é que os dias podem até se repetir, mas você não precisa repetir quem foi neles. Você não precisa mais viver uma vida que te encolhe, que te cansa, que te esvazia. Você pode, enfim, escolher viver uma vida que te expande. E essa escolha, embora ninguém possa fazer por você, pode começar agora. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também chegou até o limite. Talvez você esteja cansado de se perder nos próprios pensamentos. Cansado de vestir armaduras todos os dias, sorrir por fora enquanto tudo desmorona por dentro. Cansado de parecer forte, quando na verdade só queria poder sentir sem medo, sem julgamentos, sem pressa, sem máscaras. A verdade é que por trás de toda essa correria, de toda essa cobrança, dessa luta silenciosa para ser aceito, reconhecido, compreendido, existe só uma coisa, um pedido abafado que ecoa entre seus pensamentos mais profundos. Eu só quero voltar a ser eu. Mas quem é você sem todos esses filtros? Sem o papel que esperam que você desempenhe? Sem o medo constante de decepcionar? Você já parou para pensar nisso? Porque é aí que começa a verdadeira transformação. No momento em que você para de fugir de si. No instante exato em que você decide olhar com honestidade para tudo o que vem tentando esconder. Do mundo, dos outros, de si mesmo. E dói. Dói porque é real. Porque enfrentar a verdade exige coragem. E coragem não é ausência de medo. É decidir continuar. Apesar do medo. Chega uma hora em que você percebe. O que mais te fere não são os acontecimentos lá fora, mas as histórias que você conta para si mesmo aqui dentro. São as feridas não curadas, os sentimentos engolidos, os "tá tudo bem", que nunca foram verdade. Você começa a ver que o silêncio pode ser mais barulhento que qualquer grito, que a solidão pode existir mesmo rodeado de gente, e que às vezes a pior sensação do mundo é não se reconhecer mais no próprio espelho. Mas tudo bem, porque é nesse ponto de ruptura que nascem os recomeços mais sinceros. Não precisa fazer tudo de uma vez. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa, de verdade, dar o primeiro passo, o da consciência. Reconhecer o que te pesa, aceitar o que já não cabe mais, abraçar quem você é, com tudo o que isso envolve, luz e sombra, força e fragilidade, passado e presente. E então, aos poucos, como quem reaprende a andar, você começa a se permitir viver de forma mais leve, a cultivar silêncio onde antes havia ruído, a escolher presença onde antes só havia distração, a construir dentro de si
um abrigo seguro, um lugar onde você possa finalmente descansar de ser o que esperam e apenas ser o que você é. Essa jornada não tem mapa, não tem atalhos, mas tem destino. E esse destino é você. No fim, tudo o que você busca, paz, sentido, direção, não está lá fora. Sempre esteve e sempre estará aqui dentro. Então feche os olhos por um instante. Respire fundo e escute. O mundo pode gritar o quanto quiser, mas existe uma voz mais importante que todas as outras, a sua, e ela está pronta para ser ouvida.